Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 20, versículos 1-16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo de novo, pelas 9 horas, vi outros que estavam na praça, desocupados. E lhes disse: Vão vocês também para a vinha. Eu lhes darei o que for justo. Eles foram. E saindo de novo ao meio-dia, e às 3 da tarde, fez o mesmo. Saindo quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Vão vocês também para a vinha. Ao anoitecer, o senhor da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague a eles a diária, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram os que tinham sido contratados quando caía a tarde, e receberam uma moeda de prata cada um. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. No entanto, também eles receberam uma moeda de prata cada um. E ao recebê-la, murmuravam contra o proprietário: Estes últimos trabalharam 1 hora só, e você os igualou a nós que suportamos o peso do dia e o calor. Respondendo a um deles, disse: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo uma moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Por acaso não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúmes porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão participando hoje conosco neste momento de encontro com a palavra, com o Evangelho, a boa notícia de Jesus de Nazaré. Ele que através das parábolas nos mostra quem é Deus e o pensamento e o jeito de Deus. Não sei se vocês perceberam e acompanharam bem esta parábola. Parece que o patrão que convidou os trabalhadores a trabalhar na sua vinha em horários diferentes, ele está sendo injusto, porque pagou igual para todo mundo. Mas se você para um pouco para pensar, você vai perceber que quem estava sem trabalhar, e havia muitos desocupados também naquela época, muitos desempregados, estava sem trabalhar não era porque era vagabundo. Quando o patrão pergunta: Por que vocês ficam aí o dia inteiro sem trabalhar? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. Então a gente percebe que o patrão não está sendo injusto. Ele não pensa no horário de trabalho, ele pensa na vida do trabalhador, acima do salário. Ele sabe muito bem que cada trabalhador tem uma família, que
que precisa manter. Então ele não paga uma mixaria para o trabalhador porque não trabalhou, não era por culpa dele, mas ele pagou o trabalhador pensando na subsistência, na vida dele, numa vida digna. Daí você percebe como a sociedade capitalista em que nós vivemos hoje é uma sociedade injusta, porque se considerasse o trabalho não só como simplesmente uma moeda para pagar, mas pensasse no trabalho como meio de subsistência do ser humano, onde a vida é mais importante do que o dinheiro, certamente a sociedade seria organizada de forma diferente. Provavelmente era outono, e nos povoados da Galileia se fazia intensamente a vindima. Jesus via nas praças aqueles que não possuíam terras próprias, esperando para serem contratados para ganhar o sustento do dia. Como ajudar essa pobre gente a intuir a bondade misteriosa de Deus para com todos? E é aí que Jesus contou-lhes esta parábola surpreendente. Falou-lhes de um senhor que contratou todos os jornaleiros que encontrou. Ele mesmo foi à praça do povo várias vezes, em horas diferentes. Ao final do dia, embora o trabalho tivesse sido absolutamente desigual, pagou a todos uma diária, o que a família deles precisava para viver. O primeiro grupo protestou. Não se queixam de receber mais ou menos dinheiro. O que os ofende é que o Senhor tratou os últimos como a nós. A resposta do Senhor, ao que é porta-voz deles, é admirável. E diz: vais ter inveja por eu ser bom? A parábola é tão revolucionária que certamente depois de 20 séculos não nos atrevemos ainda a tomá-la a sério. Será verdade que Deus é bom, inclusive, para aqueles que dificilmente podem apresentar-se diante dele com méritos e obras? Será verdade que em seu coração de pai não há privilégios baseados no trabalho mais ou menos meritório daqueles que trabalharam em sua vinha? Todos os nossos esquemas cambaleiam quando aparece um amor livre e insondável de Deus, que não está preocupado com a meritocracia. Por isso achamos escandaloso que Jesus parece esquecer-se dos piedosos carregados de méritos e se aproxime precisamente dos que não têm direito a recompensa alguma da parte de Deus. Pecadores que não observam a aliança, mulheres ou homens que vendem o seu corpo para sobreviver. Às vezes ficamos presos aos nossos cálculos, sem deixar a Deus ser bom para todos. Não toleramos sua bondade infinita para com todos. Há pessoas que não merecem, nós achamos. Achamos que Deus deveria dar a cada um que ele merece e só um merecido. Ainda bem que Deus não é como nós. De seu coração de Pai, Ele sabe dar também seu amor salvador a essas pessoas que nós não sabemos amar. E essa é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.